Hi guys! Hoje a gente vai resolver uma questão do Enem de 2017. E olha só, essa questão já vem, o texto dela, né, vem com uma imagem. A gente sabe que isso ajuda demais para a gente poder ter uma ideia do texto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Ver o que tem aqui nessa imagem. Parece um líquido derramado, né, um líquido escuro, com uma peça que parece uma peça de carro. O que pode nos levar a entender que é óleo. Por quê? Porque aqui no texto a gente já vê que vai aparecer a palavra óleo. O texto é pequenininho, questão do jeito que a gente gosta, com figura e pouco texto. Vamos ler? Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Poxa, o texto, apesar de pequenininho, ele não traz tantas palavras cognatas que poderiam nos ajudar a entender o texto, né? Mas é claro que tem palavra que a gente conhece aqui. Aqui tem car, ou seja, isso já nos ajuda mais uma vez a interpretar a figura, tem a ver com carro. Tem oil change. Change é uma palavra conhecida e se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, já coloca aí na sua lista de vocabulário. Change quer dizer mudança, né? Então aqui, oil change é a troca de óleo do carro. Casa perfeito com a imagem que a gente está vendo aqui. And you may regret it down the road. O que o texto está dizendo? Leve o seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo e você pode se arrepender no meio do caminho, ok? Só que então a gente viu que como não tem muitas palavras cognatas, essa é uma questão onde a gente vê a importância de você fazer a sua lista de vocabulário. Porque a maior parte das palavras que nos ajuda aqui e que vão ser importantes para a gente destrinchar essa questão são palavras que talvez você ainda não conheça, mas a partir de hoje você vai conhecer. Então a boa notícia aqui, se essas palavras caírem no seu Enem, no seu vestibular, você vai estar com elas na cabeça. Vamos lá para o enunciado da questão para a gente ver o que é que a questão nos pede. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. A gente viu, tem um texto e uma figura. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Olha só, tem aqui, gente, uma informação nova para nós. Aquele texto com aquela imagem são uma propaganda. Se eles são uma propaganda falando de troca de óleo, eu já posso, é claro que intuir que quem está fazendo a propaganda é a empresa que vai fazer a troca de óleo, correto? Aí a gente já sai na frente para resolver essa questão. Vamos ver quais são as alternativas. Então, os termos any place e regret se tratam de quê? A. Preservação do meio ambiente. Pô, mas não é uma propaganda para troca de óleo? Manutenção do motor. Pode ser, tem a ver. C. Escolha da empresa certa. Também pode ser, já que é uma propaganda. D. Consistência do produto. Tá dentro. Conservação do carro. Talvez um pouco menos, porque a gente viu que se trata de uma propaganda. Beleza, então a gente vai voltar agora no texto e na figura e vai ver onde é que estão essas palavras aqui, ó. Any place e regret, para ver o que é que elas querem nos dizer. Olha só. Leve o seu carro, né? Take your car just any place for an oil change and you may regret. Any pode ser qualquer e place é um lugar. Então, toda vez que vocês virem, né, esse prefixo any, ele pode dizer assim de qualquer coisa, qualquer lugar nesse caso. Então, any place é em qualquer lugar. Leve o seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo and you may regret. O que quer dizer regret, Débora? Quer dizer se arrepender. Coloca aí na sua lista de vocabulário. Regret é um verbo que quer dizer se arrepender. To regret. Você pode dizer, I regret
ter tido um relacionamento com meu ex. Claro que I regret, né? Então, esse é o verbo que você vai colocar aí para não esquecer. Coloca na sua lista, pode colocar do lado do nome do ex ou da ex o verbo regret e você não vai se esquecer desse verbo na hora do Enem. Então, qualquer lugar e se arrepender. Vamos voltar agora para o texto, para o enunciado, e vocês vão ver que existe uma resposta certa e ela está nas nossas mãos. Se, ao associar o termo any place e regret, ou seja, qualquer lugar e se arrepender, e lembrar que a gente está falando de uma propaganda de alguma empresa, algum posto, alguma coisa que faz a troca de óleo, qual vai ser a nossa alternativa? Preservação do meio ambiente não é. Inclusive, gente, já falei isso mais de uma vez aqui na sala de estudos, né? Meio ambiente, quando a coisa tem a ver com meio ambiente, vocês vão ver a palavra environment. Fatalmente essa palavra vai estar lá. E aqui nesse texto a gente não viu essa palavra, outra palavra que não pode faltar na sua lista de vocabulário. Manutenção do motor, qualquer lugar, e arrepender-se, nada a ver. E escolha da empresa certa, gente, é essa, né? Você não pode levar seu carro para qualquer lugar, tem que ter a empresa certa, né? Senão você vai se arrepender. Consistência do produto? Consistência do produto não tem a ver com place. E isso é muito legal. Se vocês conhecem a palavra place, que é lugar, a gente já também consegue resolver essa questão com mais facilidade. Por quê? O produto, ele não é um place, ele é uma thing, ele é uma coisa. A mesma coisa com conservação do carro. A conservação do carro não tem a ver com o lugar. A única coisa nessa questão que tem a ver com o lugar é a empresa, né? A empresa certa. Leva o seu carro para a empresa certa para quê? Para você não se arrepender como a gente se arrepende do ex. Então, eu vou marcar a alternativa C, gabaritei.